conversar da vida, construir, viajar, enfim, as coisas boas, puras, santas e agradáveis que vêm de Deus, é o que tá faltando. O homem de valor tem que ir na igreja? Uai, pra mim, sim. Nós vamos junto ali buscar o conhecimento, o entendimento, a O sabedoria. que mais que o homem de valor tem que ter? Um homem de alto valor, pra mim, a primeira coisa, ele tem palavra. Ele tem palavra, ele é íntegro entre o que ele faz, ele vive. Ele mesmo, inclusive, também não fica assim, não é que você não pode ter insegurança, mas é muito triste nessa geração e muito feio, por exemplo. Você sabe acontecer uma coisa engraçada? Eu vou te responder isso aqui com um pedaço de uma história. Há 2 semanas atrás eu estava na portaria do meu prédio e aí tinha um rapaz lá e a gente estava conversando de um apartamento. Eu, inclusive, estava me mudando e tal. E a moça que alugou o apartamento, eu falando de família, que eu sou doida para casar, ter filho. Doida no sentido, gente, não é uma carência. Isso é um desejo, porque Deus me criou para ser de parzinho. Se até na arca entraram os bichos de 2 em 2, passar arara voando, gente, eu já viro para Deus, eu falo, Deus, tu tá vendo? Foi você que criou, tem os bichinhos de 2 e eu que tô sozinha, esse trem não tá dando certo. Falei, Deus, esse trem tá errado. Eu não tô testemunhando como eu deveria. Cadê meu filho de Adão maravilhoso? Aquele homem para resplandecer a face do Criador. Falei, Deus, na hora que chegar, eu quero aquele homem assim, sabe aqueles carros que o povo gosta de pregar assim, foi Deus que deu? O meu não vai ter nem adesivo, o povo olhar e falar, gente, esse casal, menino, foi Deus que deu, hein? Foi Deus que conectou. E eu só quero se for de Deus, sabe por quê? Eu já escolhi, a gente escolhe errado. Se a gente vai igual o Sansão escolheu a mulher para casar, ele falou assim, não, eu quero essa daqui, porque ela agrada os meus olhos. Adivinha como é que Sansão morreu, gente? Pobre, cego e nu, né? Como um bobo da corte. Então, Deus tinha separado ele como um nazireu. Inclusive, Sansão, quer dizer no original da palavra, é um pedaço de sol, um pequeno sol. O nome de Sansão era um sol. O papel dele era correlato como o sol, que ele ia iluminar, que ele ia aquecer, que ele ia transformar aquele período que a terra estava. Porque o povo de Israel estava sendo extremamente perseguido, destruído pelos filisteus, por tudo. Aí ele é convidado, convocado para ser um juiz. E juiz naquela época era como um rei. Ele ia governar sobre aquela terra. Mas antes disso, Deus fez votos, porque Deus é santo, ou seja, ele é separado. Deus separou ele para o serviço sagrado. Deus falou, não vai tocar em nada morto, ou seja animal, seja ser humano, nada imundo, nem carne imunda, nada imundo. Não tome álcool, vinho. Deus falou, não tome vinho, porque o álcool deturpa a sua mente. Tá? Quer ver as coisas de um homem de alto valor? Ele não se dá a bebida, sabe por quê? Porque o álcool deturpa o seu centro de cognição e ela é a porta, a abertura só para outros males, como pornografia, masturbação, você não conseguir viver uma vida mais... Não, Priscila, mas é só para comemorar. Começa comemorando com um copinho, com uma tacinha, vira uma garrafinha, 2 garrafinhas no final de semana, aí tu arruma um monte de amigo, de bebida. Parou de beber, tu não tem mais amigo. Um homem verdadeiro, se você olha na palavra, ele é forte e não cai na bebida, porque toda vez que entrou bebida, ela entra uma outra desgraça. É um abismo levando para outro abismo. Um vinhozinho, hein? Ele não bebeu vinho, não. Não? Não. Ele não transformou água em vinho ali pra comunhão? Sim, e aí agora eu vou te contar um segredo. Quando a gente fala manga, se eu falar manga, tem uma coisa poderosíssima chamada contexto, certo? Porque eu posso falar a manga da minha blusa e eu posso falar que eu amo manga, que eu gosto mesmo, que é a manga a fruta. No original do hebraico, quando fala vinho ali, ele está falando do suco de uva ainda não fermentado. Porque na origem da palavra está falando do suco de uva. Inclusive, se Jesus tivesse transformado no fermentado, ele teria pecado, porque na Bíblia o fermento é símbolo de pecado. Por isso que o pão asmo, que é o pão da Santa Ceia, ele não tem fermento. E o suco de uva também da vide, então eles chamavam de vinho, mas tinha o vinho não fermentado e o vinho fermentado, que ficava passando pela fermentação. Então, o que contém a fermentação, que na Bíblia o fermento é símbolo de pecado, ele te traz embriaguez, ele te tira da lucidez, ele te tira da direção da sua vida, que é isso que o pecado e o inimigo faz. Mas o suco puro da uva, ele simboliza o sangue de Cristo. Se fosse vinho de verdade, não simbolizava o sangue de Jesus, porque ia estar com pecado. Caramba, velho. É, meu irmão, os crentes que querem usar esse versinho aí pra falar, ah, vamos beber só uma tacinha de vinho. Aí você vai abrindo... É os padres aí que tomou vinho a vida inteira aí dentro dos conventos, tudo, né? E amiga, aí você concorda? Fabricaram cerveja. E aí você concorda que isso abre uma porta para outro abismo? Por exemplo, quando eu estou bêbado, ou embriagado, ou com um álcool na cabeça que seja pouco, por exemplo, um cara chegou esse final de semana, onde a gente tava ali tomando, e o cara tava tomando 2 taças de vinho. E aí ele chegou me elogiando, falando, eu queria ver se aquele homem tivesse sobra, ele ia ter coragem de chegar em mim. Me elogiando, falando comigo. Por quê? As pessoas precisam sair do seu estado normal e natural para viver algo legal. Sim. E aí, quando seja os padres que fizeram o vinho, igual você falou, a cerveja, ou todos os outros que bebem, você começa a dar porta a outros abismos, outros vícios, seja qual for. Tem gente que associa ao fumo, tem gente que associa à droga, tem gente que vai pra pornografia, pra masturbação, tem gente que desenfreia o sexo ou coloca o sexo deturpado, seja
Como você falou dos padres, que você já sabe que eu não preciso nem colocar aqui. Então, é como a Bíblia fala, um abismo puxa outro abismo. Se eu vicio numa coisa, eu começo a puxar o vício de outra. E quantos homens com essa desculpa colocaram dentro do seu lar a agressividade na fala, o levantar a mão e bater numa mulher? Destruíram a família com todo o álcool. Por que eu nunca aceitei uma campanha de cerveja? Inclusive, desde que eu fui modelo, era o que mais dava dinheiro. Eu poderia ter ficado rica, milionária. Eu nunca aceitei campanha de cerveja. Por exemplo, eu nunca aceitei biquíni e lingerie. Por que eu não aceitei? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não quero que um homem que não seja o meu marido fique vendo o meu corpo, porque a intimidade é pros íntimos. Eu não vou ficar mostrando minha barriga. Eu sei, pode ser a Gisele Bündchen. Você já viu algum modelo fazendo comercial de lingerie, fazendo cara de pura santa e boa? Ou ela tá fazendo a cara de coma-me, pega-me de 4 de frente, de trás, de não sei o quê? Você não vê uma campanha de lingerie que a mulher tá com a cara de sou uma rainha da minha guerreira. É só uma cara de me pega. Luxo, poder e sedução. Nem precisa ser campanha, né? O próprio Instagram hoje aí, você abre, é só cara de me pega, né? Academia, forte academia é cara de me pega ali o tempo todo. Ali, totalmente. Né? Então eu quero te dizer que, inclusive, até quando a gente vai fazer a Santa Ceia, quando você falou da bebida, muitas igrejas às vezes não cuidam disso, e a gente é muito cuidadoso nesse detalhe, que o pão da Santa Ceia ele é feito sem fermento, porque simboliza o corpo de Cristo, ele não tem pecado. Então a galera que fica pegando pão puma, de qualquer forma, cara, você não tá fazendo o serviço sagrado direito. Você pega qualquer pão que tem pela frente, ai Priscila, mas precisa disso. Ô gente, Deus é um Deus de santidade, de pureza, de ordem. Quando ele desce o santuário aqui na terra e manda fazer aquele santuário ali na terra para refletir o que está acontecendo no céu, o sacerdote ele usava um peitoral com as pedras, representando as tribos. Deus gosta de a beleza, inclusive, ela tão não é relativa porque ela tem ordem. Então a ordem ela transmite beleza. Aí quando vê o povo, não, mas vamos fazer aqui, aí faz tudo de qualquer jeito. Se Deus fosse de qualquer jeito, ele tinha te feito de qualquer jeito. Ele tinha feito o mundo de qualquer jeito, ele tinha feito o mar, a natureza de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E tem um porquê. O pão sem fermento simboliza o corpo de Cristo, não tem pecado. O suco sem fermento, o suco da uva, que é o vinho, em uma palavra no original do hebraico, representa o sangue de Cristo. Não é vinho mesmo. Então Jesus não tomou, não ofereceu pros discípulos e nem o povo que estava na festa. Só que quando eles falam que aquele último vinho era melhor do que o primeiro, é porque Jesus não precisa de álcool, de te embriagar para levar a viver uma vida digna, honrada, exaltada e melhor. O sabor que continha ali veio da água da vida. É porque eu fico pensando assim, sabe? Se Deus é bom o tempo todo, por que colocou isso na Terra, se não para nós? Não foi ele que colocou, os filhos dele é que criaram, como por exemplo o queijo, o doce. Deus não criou, eu comi essa semana, gente, vou falar um trem pra você, eu comprei lá da sua terra, de vocês aqui, ó, vou falar a verdade desse programa. Fui na feirinha, a Júlia de Eva tá ali dando risada, ela sabe da minha luta, gente, tô combatendo meu combate. I promise, você tá vendo a cor dessa roupa? Era a cor do que eu comprei, gente, o crime. Um pote inteiro de doce de leite com avelã, direto de Minas Gerais. Feito por Deus. Menina, você não tá entendendo que trem que é aquele? Gente, eu comi uma semana, misericórdia. Era colher daqui, era colher dali. Picava a banana, colocava a maçã. Mas te contar um segredo, é que você não sabe. Quando Deus criou a terra, lá na origem, você pegava uma maçã, o negócio era mais gostoso que qualquer bate de latte e Häagen-Dazs. Você pegava uma banana ou frutas que a gente nem conhece mais. Hoje em dia as coisas da terra não tem mais sabor, porque nós estragamos a terra. Nós tiramos os minerais, as proteínas. Tanto que Deus criou a gente para comer frutas, legumes, verduras. Ninguém comia carne. Nosso dente não é formado para carne, nosso estômago não é para carne. Gênesis 1:29. E te darei por alimento todas frutas, legumes, verduras, o que tiver na relva. Não existia morte, o animal não comia o outro, a gente não matava animal, não tem churrasquinho. Mas a gente precisa de carne. Precisa, carne é essencial. Primo, carne é essencial. Precisa nada, dieta carnívora. É invenção aumentar humana. A testosterona, carne é essencial, velho. Eu conto um segredo pra você, tanto das plantas. Por exemplo, por que o povo que é naturalista toma um monte de maca peruana? E as 3 macas dá mais testosterona que qualquer pedaço de carne que você comer? Dá nada. Maca não aumenta testosterona, não. Tem atríbulos também, tem mais uns outros. Eles fazem uma mistureba ali. Por quê? Nós viemos do pó da terra. Tanto que a treta começou debaixo de uma árvore, vai terminar debaixo de uma árvore. Começou com uma fruta e terminou debaixo de outra fruta. Não foi churrasquinho. Porque não vai ter morte no céu, ninguém mata. Não matava, não tinha morte dos animais. O comer a carne foi uma liberação de Deus pela teimosia do ser humano. Quando você fala, ai Priscila, mas Deus criou essas coisas boas, por que não pode? Não, foi ele que criou energético. Não foi ele que criou álcool. O ser humano criou para fazer
resolver um problema dele. Então, quando eu crio o álcool, é para me tirar do estado emocional que eu tô, pra eu ficar mais leve, relaxado, que eu não consigo ficar relaxado naturalmente, pra eu dormir, quando eu tô conseguindo dormir, pra eu me sentir de um jeito que eu não consigo sentir com qualquer outra coisa, seja beijando, fazendo amor, seja abraçando, porque Deus criou a forma natural de liberar ocitocina, dopamina, todas as coisas. Então, Deus criou tudo pro homem, tudo que tá no mundo é pro homem. sim. Os animais é pro Ele não homem, criou, ó, por exemplo, o come doce a de carne leite. ali do boi, eu criei esse boi pra você. Não, ele criou o Ó, boi eu pra criei você, mas não falou pra você essa comer. planta aqui pra você comer, você pode fumar, você pode fazer o que você quiser com a planta aqui, que eu criei pra você. Criei aqui, você põe pra fermentar, faz uma cachaça, a cana aqui, Ó, mas ó, você já moe viu a que tem cana. planta que é venenosa e planta que não? A venenosa, ela veio depois do pecado. Por exemplo, você já estudou na sexta série que o espinho da rosa, ela é um folículo que passou por uma microtransformação? Sim. Não existia espinho. Se você lê em Isaías, Deus fala que a espinheira se tornou murta. A murta é aquela planta bem macia, gostosinha de mato. Não existia espinho, amiga. Isso é consequência do pecado. As plantas se espetaram para se defender de medo do pecado, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A natureza já não se sente mais amada. Deus nos criou para proteger a natureza. Deus nos criou para cuidar dela, para usufruir, sim. O boi, o animal, era para levar a gente num lugar, para divertir, para fazer as coisas, mas não era para comer. Não existia morte nem na terra e nem vai existir no céu. Ninguém mata bicho, ninguém mata outro ser humano. Não matava. Mas aí, por exemplo, e não foi o vinho, foi assim, pra mim foi uma surpresa, porque eu sempre vi o vinho como vinho. Sim. Mas e o peixe? Porque aí até Jesus se alimentou do peixe, que era um animal. Sim, ele comeu. Então a carne é parte. Sim, não, ó, só pra você entender. Quando eu não estou falando que se você comer carne, você não vai pro céu, gente. Presta atenção. O que eu tô explicando é o que Deus... Tava achando que eu tava ficando pra trás, né? Carne eu gosto demais, Não, é o seguinte, eu tô te explicando o que Deus nos criou na origem para sermos, que era mais saudável e natural indicada. É a mesma coisa, ó, ele criou essa aqui. Priscila Lamborghini, que eu gosto, gente, da Lamborghini, acho ela linda, ainda sou doida pra dar uma voltinha pecado, numa. hein? Não, o que é isso? A Lamborghini é linda, mãe. Ela é bonita, aquele design ali e tal. Só que o que Luxúria, acontece? luxúria. Eu não, dá uma voltinha nela. Aí eu não sei o que é, como é que é a gasolina. Eu não entendo. Comprar, você não compra, mas se deixar você dar uma volta, né? Você não vai comprar, mas Não, vai ser pode dar uma demais. volta. Eu quero ver aquele trem acelerar, eu acho sensacional. Eu então, vou, né? vou dar um grito assim, eu vou Dá uma achar volta. sensacional. Eu não sei qual é o combustível da Lamborghini, tá, gente? Eu não entendo disso, é coisa dos filhos de Adão. Gasolina. É gasolina? É. Eu não sei se é diesel, gasolina, olha lá, gasolina. Gasolina. Amigo, irmão, você concorda que se eu colocar areia naquele trem, ele vai sair do lugar? Não. vai Se eu ser, colocar né? uma gasolina batizada, vamos colocar gasolina cheia de água, o trem vai performar bom mesmo? Não. Então pronto, é isso que eu estou explicando só. Em Gênesis 1:29, Deus nos criou para comer frutas, legumes e verduras. Quando entrou o pecado no mundo, e aí deturpou um monte de coisa. Deturpou o amor dos filhos pro pai. Uai, o Caim já não matou o Abel, gente? Foi assim, pecou, já começou o desgraceiro. Então, o comer carne, o matar o animal, por isso que os bichos têm medo de nós. Por que os bichos atacam a gente agora? Eles têm medo, porque a gente começou a matar eles. Eles falaram, ué, eu tenho que matar esse ser humano aqui, porque tá me matando, é inconsciente. Então, Deus tinha criado para uma outra forma de vida. Não, nós não íamos matar os animais e nós não íamos matar uns aos outros. Isso é consequência do pecado. Quando o ser humano vai comer carne, Deus deu uma permissão, vamos dizer. Ele permite, porém, não quer dizer que isso não nos faça mal. Você viu que os nossos dias foram diminuídos? Você viu que as pessoas hoje em dia, muitas vezes, você fala que precisa de força e energia? Se você estudar os homens lá de antigamente que comia muito menos carne, ou quando comia era uma carne mais saudável, eles não tinham tanta baixa de testosterona como hoje em dia. A carne é um dos maiores causadores de câncer que se tem e ninguém fala disso, porque o nosso estômago ele não digere a carne, ele apodrece a carne. Você passa mais de 3, 4 dias e o povo come carne todo dia. Então eu não tô falando que, nossa, Deus vai falar, não entra no céu porque você come carne. Não é isso. Eu só tava explicando uma parte de como nós fomos criados para viver, como é melhor para nós, como o combustível dessa Lamborghini é para ter uma gasolina zero e a gente fica adulterando. Ou eu ponho álcool, ou eu ponho areia, né? Então o álcool é a mesma coisa que o álcool. Se eu beber álcool, eu vou adulterar aqui minha cognição. Eu acho massa, assim, ouvir sua opinião, assim. É porque eu tenho as dúvidas, assim, sabe? Sim. Eu E tenho pode algumas perguntar dúvidas. também. Tipo Mas assim, o que eu tô dizendo é que era a forma de se viver, que era melhor pra nós, mais se você saudável. for pegar, a gente tem uma cadeia alimentar. Uhum. Essa cadeia alimentar precisa de predadores para trazer um equilíbrio para a Terra, né? Nós somos predadores. E tem animais hoje que se você não tiver um predador na cadeia alimentar, o mundo simplesmente acaba. O mundo acaba. Você sabe que eu também tive essa dúvida, amigo. É. E é por isso que eu
Eu Falou falo com que Deus? essa. Falou? Falei, Falou? menino, eu sou questionante, eu sou igual Que você. te Eu falei, contou? esse trem tá esquisito, Deus. Ah. Uai, se não morria ninguém, não morria bicho, o que ia acontecer? Explodir esse planeta aqui lotado de gente? Já tinha lotado faz tempo. Não tem cadeia alimentar nesse trem, não. Eu falei, ô, minha filha, contar um segredo pra você. Deixa eu contar um segredo pra você. Porque Deus com a gente é assim, ó. É como se fosse assim, Deus, imagina eu sendo mãe, que eu sou doida pra ser mãe, né? Aí eu sou dona do mundo. O mundo é meu. E meu filho nasceu e a gente mora lá em Dubai. E o Burj Khalifa é a nossa casa. E aí meu filho tem um berço lá no Burj Khalifa. E meu filho tem 3 anos. Eu viro e falo, filho, o mundo inteiro é seu. Você pode pegar tudo que você quiser. O mundo é seu, aqui é seu berço, aqui é sua casa. Se eu falar com uma criança de 3 anos que ele é dono do mundo, que a gente mora em Dubai, mas que ele pode ir pra onde ele quiser, que ali é só o berço dele, que ele mora no Burj Khalifa, ele vai entender alguma coisa? Se eu falar pra ele que toda a prata, todo o ouro é tudo dele, ele vai entender alguma coisa? Não. É por isso que o nosso Deus chega e fala assim, ó, você quer vir pro céu ser meu filho? É tudo que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que o seu coração nunca sentiu, que o seu entendimento nunca tocou. Voltando te respondendo da cadeia alimentar, quando eu perguntei para Deus, Deus, eu ia morrer, ia lotar esse planeta. Minha filha, deixa eu te contar um segredo. Antes do pecado, a ordem das coisas era diferente de se acontecer. E uma das formas, por exemplo, antes do pecado não tinha geleira, antes do pecado não tinha deserto, antes do pecado um monte de terra que está debaixo da água era terra para fora, porque o planeta Terra virou planeta água. Inclusive dilúvio, todas as coisas, tinha muito mais porção seca do que água. Ou seja, o que eu tô te levando com esse raciocínio? Primeiro que a gente ia povoar toda a terra, os animais, o ser humano, que Deus falou, povoem, multiplique, Deus gosta de gente, Deus gosta de movimento de povo. Vai fazer filho, vai povoar, porque Deus gosta de vida, Deus gera vida, Deus criou filhos. Não, várias mulheres. Ele falou vários filhos, não várias mulheres. Não, gente, ele pediu pra multiplicar, crescer e multiplicar. Uai, mas com uma mulher, vários filhos, uai. Ele não era no várias começo mulheres, ele liberou filhos. geral pra crescer, pra povoar. Não era nada. Não era geral, sua. não? Não era, não? Ai, gente, ele tá me matando de rir. Mas olha o trem da cadeia alimentar. Quando eu fui questionando, Deus falou, minha filha, antes do pecado, depois que vocês povoassem a terra, vamos dizer, encheu a terra de ser humano e de animal, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou limitada a ter só um planeta? Existe só o planeta de vocês? Porque assim, só pra te contar, essa Via Láctea que vocês vivem é só uma das milhares e milhões que existem. O universo que vocês estão inseridos é só um dos milhares que existem. Ou seja, quando a gente enchesse essa terra, como eu te disse, não existia geleira, então tinha muito mais porção seca. Não tinha deserto, então tinha muito mais lugares habitáveis. O pecado destruiu tudo de como era a natureza e o planeta. Então nós tínhamos muito mais lugares habitáveis que hoje estão debaixo da terra, que hoje virou deserto, que hoje virou geleira. Então as porções de terra diminuíram para isso aqui já. Um monte de lugar que era para habitar, a terra era toda habitável. Depois que a gente enchesse ele falou, minha filha, você não acha que ia ter outros planetas para vocês habitar, não? Lotou essa terra de fio aqui, lota outra, vai indo, vai multiplicando. Eu sou dono de todos os universos. Vocês acham que só o planeta de vocês é habitado? Agora, o errado é que o ser humano vai tentar desenhar o povo do outro planeta, aí põe aquelas crianças que desenhou, né? Aqueles ET verde, a cabeça triangular, um olhão, coisa mais horrorosa. Porque se nessa Terra tem gente mais ou menos bonita, imagina os seres de outros planetas. Então existem outros mundos habitados. Existem outros seres celestiais que transmitem a imagem e semelhança do Criador, outros filhos, outros pais de outros mundos. Aqui foi Adão e Eva, lá tem outros, com outro nome que eu ainda não sei. Então não é porque eu não sei, não é porque eu não vejo que não existe. É igual a energia elétrica, nós estamos vendo a luz aqui, né? Meu celular e o seu estão carregados porque a gente põe na tomada. Deus é assim, os outros seres também. A gente não está vendo ainda por uma limitação nossa. Porém, não quer dizer que eles não existem, que eles não estão atuando, que eles não estão dando a luz, a energia. Então, quando lotasse, vamos dizer, esse planeta, que era perfeito antes, que tinha muito mais lugar habitável, que era para estar em perfeição, a gente ia habitar outros planetas. Ia para outro lugar. Não era pra ninguém matar ninguém, não. Nem os bichos, nem o ser humano. Você já perguntou pra ele, assim, por que a mulher só pode fazer um filho por vez, assim, o homem pode fazer vários de uma vez? Será que não tem uma intenção nisso aí, não? Uai, eu não perguntei isso não, mas eu posso perguntar, É interessante, né? Pensar isso aí, não é? Interessante. Por isso que eu falo, assim, que no começo você falou, ó, tenha vários filhos e várias mulheres. Porque o homem pode fazer vários ao mesmo tempo. Vou dar uma perguntada pra ele, quem sabe aí no próximo episódio, mas você vê, até isso a gente correlaciona com a terra, né? Porque o homem tem a semente, ele carrega o sêmen, e a mulher com o útero é como se fosse a terra, que é o solo fértil. Então a mulher fertiliza a semente do homem. Por isso que quando um homem penetra e ele planta a semente dele num solo que não é dele, que é o sexo antes do casamento, que é fornicação, ele tá abusando daquela terra. Ele tá adulterando aquela terra, ele tá plantando semente na terra do outro. Você é um posseiro invasor. Sim. E Deus não quer isso. Então é pra você ter a sua terra, plantar na sua terra, arar a sua terra, frutificar e florescer a sua terra. E se tem um filho de cada vez, é porque Deus respeita ciclo.
Deus respeita o ciclo da natureza. Não tem primavera, verão, outono e inverno? Com a mulher é a mesma coisa. Então, as mulheres não têm sido respeitadas no seu corpo. Claro que antigamente as mulheres poderiam ter, né, tinham vários filhos, 12, 15, e hoje em dia mal quer ter um, por N fatores. Correria, estresse, muita pressão, muita coisa. Ela tem que ajudar trabalhando para sustentar a casa, são vários papéis, quer estar bonita, cheirosa, cuidar do filho, do marido. É cansativo, é desafiador. Porém, ainda é possível. Claro que com suporte, com sabedoria. E Deus ama a família. Mas era para multiplicar de 1 em 1. Foi assim que Jacó fez lá aquele monte, né, gente? O povo fazia filho sem dar com dó, mas Deus respeita o ciclo. Por isso que tem 9 meses para gerar. E olha que vocês já viram que eu também sou aceleradinha, né? Mas Deus tem ciclo. Como é que você faz? Porque a gente, e você sabe, o homem e a mulher, eles são seres diferentes. Uhum. E tem ideias